E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários e o tema de hoje é como se manter concentrado e focado a um mês dos vestibulares. Nós sabemos por experiência própria que chega essa época do ano e os alunos, os estudantes para o vestibular, ficam muito confusos em o que fazer. Eles não sabem se eles devem revisar, se eles devem descansar um pouquinho mais. E no vídeo de hoje nós queremos discutir essas questões e talvez delinear algumas estratégias para vocês. Então, como já é bem clássico da gente falar para vocês, é muito importante nessa época, assim, que está chegando na reta final, vocês se manterem concentrados, calmos, assim, bem equilibrados. Por quê? Nas horas das provas é que você vai ter que ir bem realmente. Por enquanto foi simulado, alguns fizeram alguns vestibulares ao longo do ano, mas a maioria das provas é agora nesse finzinho. Tem o Enem, tem outros vestibulares, e por isso é muito importante você ter uma certa confiança e não chegar desesperado nas horas das provas. Então você tem que lançar mão de algumas estratégias para controlar o seu estresse, para você tentar ficar um pouco mais relaxado nesse momento que está chegando. E você pode fazer várias coisas, por exemplo, analisar a sua rotina, ver se ela não está muito puxada, se você não está estudando horas demais, se cansando muito. Porque o cansaço, quando chega na hora da prova, você pode acabar errando questão de bobeira, ficando nervoso, então tudo isso atrapalha. Se você puder rever a sua rotina, faça isso. Você pode também começar, por exemplo, nos finais de semana, vai passear, faz alguma coisa para distrair a cabeça, vai no cinema, alguma coisa que você goste, pega um filme para ver na internet. Isso ajuda bastante. E fora isso que eu falei pra vocês, acho que a coisa mais importante é vocês não ficarem com pensamento negativo. Não pensar que você não estudou uma coisa, não estudou outra, que você não está preparado, que vai dar tudo errado, porque isso não vai ajudar vocês a irem bem na prova. Tudo isso que a Bianca falou é muito importante. Acho que o bem-estar emocional e psicológico é o que diferenciam duas pessoas do mesmo nível. Esse vai fazer uma pessoa que estudou a mesma coisa que outra acertar um pouquinho mais, errar menos bobeira. É esse preparo emocional e psicológico na hora da prova. Você está bem descansado, você está concentrado, e tudo isso que a Bianca falou são medidas que ajudam nesse ponto. Mas claro que agora em um momento tão crucial para o vestibular, você não pode simplesmente jogar tudo para o alto e parar de estudar totalmente. Não, é para você ir controlando esse estresse, é para você ir cuidando do seu bem-estar emocional, mas tenta sim manter regularmente estudando. E nesse sentido chegou uma hora muito importante em termos de organização dos conteúdos que você vai revisar antes da prova. Agora já está num momento que não dá para você revisar toda a matéria, não dá para você ver tudo que você deixou de ver durante o ano, e isso é normal. Primeiro que vocês têm que entender é não se desesperem, porque todo mundo deixou de estudar alguma coisa, ninguém domina a matéria totalmente. Tendo isso em mente, vocês então vão ter que escolher muito bem os assuntos que vocês vão revisar agora tão perto da prova. E o conteúdo que cada um vai escolher para estudar mais, dar uma revisada melhor, é muito pessoal. Cada um tem um jeito de estudar, cada um sabe qual matéria tem um pouco mais de dificuldade, qual matéria tem um pouco mais medo. Eu vou falar uma estratégia que eu usei muito na hora de escolher qual conteúdo revisar. Eu pegava uma folha em branco e fazia duas listas. Uma das listas eu colocava por ordem as matérias que eu achava mais importante, que eu achava que mais cobrava no vestibular, que mais caía, que eu achava mais recorrentemente nas provas. E na outra eu fazia uma lista de assuntos que eu tinha mais dificuldade, então que eu achava que não estava muito bem, que eu achava que precisaria revisar melhor. E o que eu fazia depois? Eu comparava essas duas listas e via qual assunto coincidia estava nas duas. E eu fazia isso para todas as matérias. E por que dava certo? Porque não adianta você estudar um assunto que seja muito difícil, que você tenha dificuldade, que você não entenda nada, mas que não cai na prova. Não é hora de você aprender isso, sabe? Se não cai na prova, deixa quieto. Também é importante você ver quais os assuntos que caem mais na prova para você poder dar uma estudada melhor. Se você já tiver domínio desses assuntos que caem bastante na prova, tudo bem, dá para você passar para um outro que cai bastante também, mas que você não está dominando tanto. Por isso que eu gostava de fazer essas duas listas e ver qual que coincidia, qual que era a intersecção. Uma vez que você escolheu quais são os temas que você vai revisar, vem a hora de você escolher qual a maneira, né? Se você vai ler, se você vai ver questões, se você vai pegar provas anteriores e selecionar questões que tenham a ver com esse tema. Então vocês vão ter que fazer o que vocês acham que é melhor. Se é uma matéria mais de humanas, que vocês acham que dá para fazer aquele sistema de resumo que a gente comentou com vocês, de ir escrevendo numa folha tudo que você lembra sobre o assunto, e depois você pega o livro e compara para ver se você reteve todo o conhecimento, é uma boa estratégia. Às vezes, por exemplo, matemática, física, é melhor vocês fazerem as questões mesmo, e daí depois, se vocês tiverem dúvida, vocês voltam para a teoria. E como vocês vão organizar isso na rotina de vocês, o melhor jeito é fazendo um cronograma, pega um calendário
e ver o que você pode estudar a cada dia, vai fazendo o seu controle, né? É a melhor maneira de vocês não se perderem nessa hora de revisar tantos conteúdos. E nesse momento, tão perto das provas, existem muitas maneiras com as quais você pode se preparar, que não são exatamente os estudos, são extra estudos, mas que ajudam muito para vocês se organizarem e irem bem na prova. Uma delas é vocês irem para cada um dos vestibulares que vocês forem prestar com uma estratégia de prova definida. Isso é, vocês têm que ler o edital, ver quanto tempo de duração tem a prova, quantas questões, de quais tipos, se é múltipla escolha, se tem redação, se é dissertativa, e pensando e delimitando uma estratégia de prova. Então você vai lá e divide, eu acho que vou começar com redação, depois vou fazer metade das questões, passar limpo a redação e voltar para as questões. Algo assim. Eu não vou entrar no mérito de qual é o melhor sistema para cada uma das provas, mas é bom vocês já irem pensando no seu método. Então vá, se você já fez simulado, você já sabe mais ou menos o que deu certo, o que deu errado, e no dia da prova cheguem confiante com o que vocês vão fazer. Porque assim vocês não ficam perdidos na hora que vocês começarem a prova e já vão muito mais certamente no que vocês têm que fazer. E agora também é um momento em que é divulgado o local da prova, onde você vai fazer. Muitas vezes não é um lugar perto da sua casa e muita gente a gente vê na TV, perde a hora, não sabe qual é o lugar, às vezes se atrapalha, e isso é super compreensível, principalmente tem pessoas que vêm de outro estado para fazer a prova. Então se vocês puderem, tentem fazer o reconhecimento do local alguns dias antes da prova, vejam no mapa como chegar, no dia saiam bem mais cedo, se a prova começa meio-dia, não tem problema você sair 8 da manhã, é lógico, você não precisa sair 8 da manhã dependendo de onde você estiver. Mas não percam a prova por causa disso. Então é uma questão de se organizar desde agora. Vejam também no edital quais são os materiais que eles permitem que vocês levem. Tem alguns vestibulares que falam para você levar régua e é muito importante na resolução da prova. Tem alguns vestibulares que pode ou não usar lápis, borracha, enfim. Preparem o seu material para levar no dia da prova. Separem também aqueles alimentos, coisas que vocês vão levar durante a prova, porque toda prova tem a sua resistência física, né? Não é só você saber as questões, mas é você se manter bem durante a execução da prova. Então a gente recomenda que vocês levem água, levem algum suco, alguma coisa doce, alguma coisa salgada, o que vocês preferirem, para se dar uma rebaixada uma hora lá, vocês ficarem um pouco moles, um pouco distraídos, vocês se alimentarem e depois voltar ao ritmo na prova. E além de tudo isso que eu falei, é importante vocês estarem com sua documentação, RG, CPF, tudo que for necessário, comprovante de inscrição, para vocês também não se perderem por lá. Às vezes vai fazer vestibular em uma faculdade que tem muitas salas, muita coisa, então já vê lá no seu comprovante, está falando qual a sua sala, qual o seu andar, aí você não fica tão perdido. E agora partindo um pouco pro lado mais motivacional do vídeo. Como a Bianca falou no começo, não é hora de se desesperar. Não fique arrependido do que você deixou de fazer. Agora vá focado para a prova. Pense em dar o seu melhor em todas as provas que você for fazer, que isso conta muito na hora. Você ir confiante ajuda demais na resolução, ajuda demais você ficar concentrado e a não errar bobeira. Lembre-se do que a gente sempre fala. Pode ser que você não tenha o domínio de todo o conteúdo, mas não se preocupe porque ninguém tem. Todo mundo tem alguma defasagem, todo mundo tem alguma área que não é tão bom e todo mundo tem uma área que é melhor, que vai bem. Então se concentre nas coisas que você tem de bom, pense positivo e use tudo isso a seu favor. Nesse momento é o grande final de tudo que você se preparou, né? Você passou um ano no cursinho ou tá no final do terceiro ano, tá lá para prestar a prova do vestibular. É importante que você não fique se comparando nesse momento com as pessoas que estão ao seu redor. Vai ter gente falando que tá estudando demais, a gente está falando que está revisando tudo, está acertando tudo nos últimos simulados. Não levem isso em consideração, porque o que conta, como a gente sempre fala para vocês, é o seu estado interior, como você vai chegar na hora da prova e vai fazer esse equilíbrio, esse balanço de tudo que você tem, o seu conhecimento, com o seu nervosismo, o que vai sair na hora. Então essa coisa da comparação, até mesmo no dia da prova, não fica olhando muito para as pessoas que estão do lado, lá assim, porque às vezes isso tira a sua concentração e o seu foco. Como eu era uma pessoa que se eu começasse a olhar assim, e me comparar, eu ficava muito nervosa, eu pensava assim, o que eu vou fazer? Vou levar um livro, ficava lendo o vestibular, até a hora que falar, agora pode entrar na sala, pode começar a se preparar, daí eu ia, porque eu tirava a minha mente daquele mundo de tô num vestibular, pressão, muita gente, medicina, ou algum outro curso corrido, você vai ficar pensando nisso, e isso só vai te atrapalhar. Então foca em você, faça alguma coisa para você ficar alheio a um pouco dessa pressão no dia, e é isso, gente. Nesse mesmo sentido que a Bianca falou de não ficar se comparando com outras pessoas, também não é legal de você, na hora da prova, ficar pensando quantas questões eu tenho que acertar, meu Deus, a nota de corte é muito alta.
Não, pensa assim, você vai ter que dar seu melhor de qualquer jeito, independente da nota de corte. Pode ser que seja o suficiente, pode ser que não, mas de qualquer jeito, na hora lá você vai fazer seu melhor, vai fazer cada questão como se fosse a única da sua vida, vai se concentrar ao máximo. E esse negócio de nota total, nota final, não tem que entrar na sua cabeça agora. Você tem que pensar, não, eu vou acertar o máximo que der, eu vou fazer o meu melhor com o que eu tenho. Então não deixe esses pensamentos de, eu preciso acertar o tanto de questão, eu preciso acertar essa nota de corte, atrapalhar vocês na hora da prova. Vão com calma, faça o que der, confie no trabalho que você fez, que o resultado vai ser consequência. Então essas foram as dicas que a gente tinha para passar para vocês. Agora nessa reta final, tentem manter também em mente o porquê da escolha de vocês para o curso, por que você escolheu medicina, por que você escolheu outro curso. Por quê? É isso que vai dar aquele gás final, aquele ânimo na hora da prova, aquela determinação de não errar as questões por bobeira, de não se deixar abalar pelas comparações. Então tenham isso em mente, que a gente tem certeza que vai dar tudo certo. A gente deseja ótimos estudos também, uma boa revisão para vocês, que na hora da prova vocês possam ter muito sucesso. Então foi isso, esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para receber as notificações dos novos vídeos. Também tem as nossas redes sociais, que a gente divulga várias coisas por lá. Também tem a nossa caixa postal, caso vocês queiram mandar cartinhas pra gente. Beijos e até a próxima, pessoal!